Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui por esse humildíssimo canal. Meu nome é Felipe Pavone, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você faz para conseguir transformar uma imagem com um efeito bem interessante dentro do Photoshop, que eu chamo aí de um efeito de enlargamento de pixel ou pixel stretch. É um efeito bem bacana que dá uma tridimensionalidade para a sua imagem e para o objeto, para o sujeito que está naquela imagem em questão. Eu quero trazer esse tutorial para vocês justamente porque me pediram isso no meu grupo do Telegram, lá do meu curso de Photoshop. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa ferramenta, basta você acessar o link que está abaixo na descrição para o curso do Photoshop, beleza? Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Eu quero ensinar vocês hoje a fazer este efeitinho aqui, que não foi nada feito em 3D, tá? Isso aqui é um vídeo, é uma imagem totalmente feita aqui no Photoshop. Alguns requisitos importantes para que você consiga completar bem esse tutorial aqui, essa nossa aula, é você saber utilizar a ferramenta Pen Tool. Se você não sabe como utilizar essa ferramenta, não tem problema, eu vou te dar algumas dicas aqui básicas de como você utilizar da melhor forma possível. Mas é uma ferramenta que vai ser muito útil aqui no nosso efeito. Tá? A primeira coisa que eu quero fazer é trazer aqui essa imagem para o nosso Photoshop. Tá? Foi essa imagem aqui que eu trouxe, eu vou deixar essa imagem disponível para download aqui abaixo nesse vídeo para que você possa seguir aqui comigo caso você queira utilizar essa mesma imagem, tá bom? Mas isso aqui cabe para qualquer tipo de imagem, seja um objeto, seja uma pessoa, seja, sei lá, um avião, uma galinha, não importa. Você pode usar qualquer imagem que você quiser para fazer esse efeito aqui, tudo bem? Cada imagem vai exigir um certo nível aí de conhecimento do Photoshop para que você consiga produzir o melhor efeito possível. Mas aqui com o nosso, vocês vão ver que com o nosso exemplo, vocês vão ver que é muito fácil da gente produzir esse efeito. Tá? Então a primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi o seguinte. Eu abri aqui essa imagem e eu apertei a tecla o atalho Ctrl J ou Command J no Mac. Aqui nessa tecla, o que eu faço? Eu faço duas cópias desta camada chamada Background aqui, ó. Por quê? Eu quero deixar uma de reserva, vou até renomear ela aqui para reserva, e a outra eu quero manter como efeito, ou seja, vai ser o efeito de enlargamento que eu vou fazer. Vocês vão notar como é simples fazer esse efeito aqui dentro do Photoshop, ele só é trabalhoso, ok? Primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, deixa essa layer de reserva aqui, ó, você pode colocar ela por baixo aqui da camada original. Você vai notar que se você abriu essa imagem da forma como eu mostrei, ela vem por padrão como background e um cadeadinho. Para você desativar esse cadeadinho, basta você apertar nele e ele vai se transformar, essa camada vai se transformar em layer 0, tá? Então você pode manter ela ou não. Eu gosto de manter só para ter mais uma reserva caso seja necessário. Então é um jeito que eu mesmo uso para trabalhar. Essa camada de reserva você pode jogar ela aqui para baixo, ó. Beleza, joguei ela aqui para baixo, posso desabilitar a visualização dela clicando nesse íconezinho do olhinho. Agora eu só tenho minha camada efeito aqui colocada, beleza? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar aqui um caminho para eu recortar esse meu dançarino aqui, esse rapaz, do meu fundo, para que eu possa retirar esse dançarino do fundo cinza da minha imagem. Tá? Então como é que eu faço isso? Com a camada Efeito selecionada, eu aperto a tecla P de Pen Tool e começo, ó, a desenhar esse caminho do meu dançarino aqui. Só que o que é importante, inclusive, eu vou até fazer o seguinte, eu vou adicionar uma camada de curva e escurecer a minha imagem para que você consiga ver melhor a diferença entre fundo e sujeito. O importante aqui nesse caminho que você está fazendo com a Pen Tool, por que eu estou chamando de caminho? Porque no Photoshop esse traçado que a gente está construindo aqui chama Path, tá? Então, ó, nesse caminho é importante que você mantenha, ó, ele para dentro do limite da beirada aqui do seu objeto, para dentro dessa borda do meu sujeito. Por quê? Porque senão
o efeito de enlargamento ele vai ficar feio. Ele vai mostrar alguns defeitos e não vai ficar suave como ele deve parecer no final das contas. Quando eu chegar nessa fase dessa nossa aula, eu vou explicar e vou mostrar para vocês exatamente o porquê que é importante a gente sempre manter esse caminho que nós estamos fazendo, pelo menos 1 ou 2 pixels para dentro da beirada do nosso objeto aqui, do nosso sujeito, tá? Então eu vou continuar aqui, fazendo o caminho, tá? E aí, para a gente ganhar tempo, eu já fiz todo esse caminho anteriormente para facilitar a nossa vida aqui. Então, eu já tenho aqui o meu caminho criado anteriormente, tá? Eu já tinha feito esse efeitinho aqui e eu já criei esse caminho para vocês, para facilitar e agilizar o nosso entendimento aqui, ó. Então, note que em toda a região desse sujeito, eu estou mantendo o caminho mais para dentro aqui da minha beirada, tá? Da minha borda desse sujeito, tá? E aí, claro que você, ao finalizar aqui, então quando você utiliza a Pen Tool, você está criando aqui um caminho e você tem que fechar esse caminho. Ou seja, você tem que formar esse polígono que nós estamos vendo em tela. Basta você chegar, criar, fazer as modificações necessárias, tá? E aí você vai chegar até no ponto inicial e clicar e ele vai formar aqui um novo caminho, tá? E é importante que você mantenha aberto no seu Photoshop a janelinha de Paths. E você consegue encontrar essa janelinha aqui no menu Window ou Janela em português e vindo nessa opção que está aqui em Paths. Me perdoe se você utiliza a versão em português, mas caso você utilize, basta você fazer uma breve pesquisa no Google, janela Paths em português Photoshop. Tenta procurar alguma coisa nesse sentido e ver se você encontra o similar em português, tá bom? Então, quando você habilita aqui o Paths, eu não vou habilitar porque o meu já está habilitado, ele vai aparecer para você esta janelinha. Inclusive, aqui eu estou usando o meu workspace, né, o meu espaço de trabalho, como eu gosto de utilizar dentro do Photoshop. Vou até renomear ele aqui, manter os atalhos, os menus, e vou voltar para o Essentials, que é muito provável que seja esse o que vocês utilizem no desktop de vocês, tá? Então, aqui agora a gente está visualizando o padrão do Photoshop. Tá, com o meu caminho feito, ele vai estar aberto aqui do ladinho, ó, a janelinha Paths. Agora eu tenho esse personagem aqui, ó, renomeei esse caminho para personagens. Então é importante porque dentro do Photoshop a gente consegue manter esses caminhos guardados e eles facilitam a nossa seleção de alguns objetos mais tarde. Tá? Então a gente não vai precisar ficar recriando essas seleções todas e todas as vezes que nós precisarmos. Tudo bem? Então aqui com esse caminho agora feito, o que eu tenho? Ó? Eu quero fazer uma seleção, eu quero transformar esse caminho em uma seleção. E o que me caracteriza uma seleção? Esses caminhozinhos aqui, ó, essas formiguinhas preto e branco, não sei se vocês estão conseguindo ver em vídeo, essas formiguinhas branco e preto aqui, ó, que elas ficam caminhando na minha tela do Photoshop, tá vendo? Ó, umas formiguinhas aqui, ó. Tá, então isso aqui me indica que eu estou selecionando somente essa área. Para eu transformar esse caminho nessa seleção, basta que eu clique no botão esquerdo do mouse e segure o Ctrl em cima da thumbnail do caminho aqui, ó. Pronto. Quando eu dou um clique, ele automaticamente transforma aquele caminho em uma seleção. Transformado numa seleção, eu volto para minha janelinha de Layers, clico na camada Efeito e Ctrl J para duplicar somente o meu personagem aqui, ó. Perfeito? Então agora eu só tenho o meu personagem. Vou tirar aqui a camada de curva que eu fiz anteriormente. Vou apagar a camada, vou desabilitar a camada que eu fiz de baixo. Aqui, né, que eu mantive abaixo, chamada Efeito. E vou renomear a camada nova que eu criei para personagem. Vou criar também um outro fundo para minha imagem em Solid Color. Vou gerar aqui um fundo cinza. E agora vocês vão perceber, ó, que faltou eu tirar este fundinho aqui do meu personagem. Como é que eu faço para retirar ele de uma maneira bem rápida? Ó? Posso apertar a tecla L de lápis para ele me habilitar a ferramenta Lasso Tool, que está aqui em cima neste menuzinho lateral. E eu posso simplesmente chegar aqui, ó, dar um zoom, L, e vou
fazendo essa seleção, lembrando que a seleção ela tem que ficar para dentro aqui da minha borda do meu personagem, e eu dou um feather. Como é que eu dou um feather nessa seleção? O que é um feather? É uma suavizada nas bordas, porque se eu apertar um delete aqui agora, olha como que as bordas vão ficar duras. Estão muito duras, e eu não quero esse efeito. Então eu vou dar um Ctrl Z, vou vir em feather, botão direito com a tecla L selecionada, com a ferramenta Lasso Tool selecionada. Botão direito em cima desta seleção, vou vir em Feather. E vai me abrir essa janelinha de seleção chamada Feather Selection. Vou dar um Feather Radius de 1 pixel e vou dar um OK. Em seguida, eu vou vir aqui, apertar Delete e agora eu tenho uma seleção bem mais suave, tá vendo? E aqui eu posso fazer a mesma coisa neste outro ambiente, só que em vez de utilizar a Lasso Tool, eu vou utilizar a Pen Tool. E aqui eu vou até ajudar vocês a entenderem como que a Pen Tool funciona. Primeira coisa, ó, quando eu seleciono a Pen Tool, tecla de atalho P de pato, eu quero fazer um caminho curvo. Por exemplo, eu quero preencher esse caminho aqui, ó, esse espaço do braço e esse espaço onde está acinzentado aqui, eu quero preencher ele com um caminho da Pen Tool. Como é que eu faço isso? Se você já sabe como funciona a Pen Tool, você pode pular essa parte do vídeo, porque ela é dedicada para quem nunca mexeu na Pen Tool e está vendo esse vídeo pela primeira vez. Para eu fazer um caminho arredondado com a Pen Tool, como é que eu faço? Se eu quiser fazer um círculo, por exemplo, como é que eu faço? Primeiro, a Pen Tool ela funciona se você clicar, ir clicando em cada local que você quer, ela vai gerando essas novas âncoras, esses nós. Nós são os pontos entre uma linha e outra. Tá? Então, imagina que aqui eu tenho ponto A, ponto B. Entre o ponto A e o ponto B tem uma linha que me conecta a esses dois pontos, essas duas âncoras, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Só que note que eu só estou conseguindo fazer pontos agudos, caminhos angulados, perdão, não agudos, angulados. Se eu quiser fazer um caminho torto, se eu quiser fazer um arredondado nessa linha azulzinha, basta que eu clique, segure e arraste, ó. Clique, segure e arraste. Quando eu clico, segure e arrasto, você vai notar agora que eu tenho duas âncoras de movimentação. Ó. Mas agora eu tenho duas possibilidades de edição desta curva que está sendo criada aqui. Ó. Então, eu ainda estou segurando o clique e arrastando o meu mouse para cima e para baixo. Se eu solto, ó, soltei o clique e agora ele fica com essa configuração. Se eu continuar clicando, ó, vamos supor que eu quero clicar aqui embaixo. Ele vai completar essa curvatura, porque eu tenho essa haste aqui seguindo o fluxo dessa curva. Por isso que esse caminho que eu acabei de criar, ele fica um pouquinho torto, um pouquinho arredondado, perdão. Porém, se eu dou um Ctrl Z e volto na configuração anterior, vamos supor que eu quero continuar agora um caminho reto. O que eu preciso fazer? Basta que eu segure Alt e clique nesse último ponto criado anteriormente. Solto a tecla Alt e aqui eu consigo continuar um caminho angulado, certo? Com ângulos retos. Vamos começar de novo. Tecla P, quero fazer um círculo. Basta que eu clique aqui. Em seguida, eu posso clicar mais ou menos aqui. Clico, seguro e arrasto. 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 Ó, não é um círculo muito bonito, mas conforme você vai pegando a prática, você vai notar que um círculo ele é formado por 4 âncoras curvas que formam um círculo perfeito. Ó. Então, se eu clicar aqui, clicar mais ou menos aqui, segurar e arrastar, ó, e se eu seguro o Shift, ele me mantém uma curvatura reta. Então, esse ângulo aqui ele não fica alterando. Ó. Então, se eu seguro o Shift, ele trava em ângulo de 45 graus. O meu movimento é travado. Então aqui, beleza. Mais ou menos aqui. Se eu clico aqui embaixo agora, ó, eu tenho mais ou menos essa forma. Se eu clico aqui se eu clicar e sentir algum erro, sentir que eu fiz algum comando errado, não tem problema, basta eu apertar Ctrl Z que ele volta para o comando anterior. Então, mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Bom, ó, agora eu já tenho um círculo mais interessante do que o primeiro que eu fiz anteriormente aqui, certo?
Então, não se preocupem muito em serem especialistas nessa ferramenta. Você vai levar um tempinho até se acostumar, caso você seja totalmente iniciante, mas é muito simples de usar. Lembre-se que em toda ferramenta do Photoshop você pode ter uma variação do seu próprio uso apertando as teclas Alt, Shift ou Ctrl. Então, por exemplo, aqui na Pen Tool, se eu dou um clique, clico novamente ou seguro o Shift e clico, ele me faz ângulos retos. Se eu seguro o Ctrl, por exemplo, eu consigo movimentar o ícone da minha ferramenta, se transforma numa setinha branca e agora eu consigo clicar em cada um desses pontos para poder modificá-los enquanto eu estou segurando a ferramenta, a tecla Ctrl. Então eu consigo modificar os pontos individualmente, tá? Se eu aperto a tecla Shift, nada acontece, ele simplesmente continua fazendo os pontos em ângulos retos. Se eu aperto a tecla Ctrl, ele modifica a minha seleção para essa espécie de seta, uma seta preta com borda branca. Essa setinha pretinha com borda branca. O que me indica que, se agora eu clicar em um dos pontos, ele vai me transformar esse ângulo reto em uma curva. Então, lembre-se que cada uma dessas teclas pode modificar o funcionamento dessa ferramenta. Tendo explicado isso, vou apagar todos esses pontos e vou continuar a minha seleção aqui do meu fundo. Então, cliquei de novo, segurei e arrastei, cliquei, segurei e arrastei, cliquei, segurei e arrastei, cliquei, segurei, vou dar uma voltada aqui, cliquei, segurei e arrastei, cliquei, segurei e arrastei, cliquei, segurei e arrastei, cliquei, segurei e arrastei, e assim por diante, até completar aqui o nosso caminho. E é muito comum que você sempre faça o comando de voltar, sempre aperte o Ctrl Z para que ele volte alguma coisa, algum comando que você apertou errado. É normal que esse erro aconteça. Cliquei, segurei, arrastei, cliquei, segurei, arrastei. E perceba como eu dou um espaçamento entre cada ponto. Por quê? Porque eu não preciso ficar criando cada pontinho, ó, um do ladinho do outro. Não, eu não preciso. A não ser que no objeto que eu esteja recortando, haja modificações na linha de base ali do objeto, na forma daquele objeto, que sejam muito próximos. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, por exemplo, ó, na calça, eu tenho curvaturas distintas aqui que eu vou precisar manter esses pontos da minha Pen Tool mais próximos para que consiga gerar um caminho na mesma forma do objeto que está sendo recortado. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu estou deixando os pontos mais próximos. Cliquei, segurei, arrastei, cliquei, segurei, arrastei. E aí, em cada momento eu posso movimentar esses pontos pixel por pixel a partir da tecla de atalho, das teclas de atalho setinha direcional para a direita, para cima, para baixo, para a esquerda. Então isso ajuda também no posicionamento de cada um desses pontos ou âncoras. Então, vou finalizar aqui o caminho. Ó. Pronto. Finalizei o caminho. Para eu transformar esse caminho numa seleção, eu posso apertar Ctrl Enter, tiro o zoom, e aqui eu posso simplesmente apertar um Delete, porque eu não vou precisar dessa... antes de apertar o Delete, posso apertar a tecla M, botão direito, Feather, OK, 1 pixel, e aí sim eu posso apertar Delete. Pronto, tirei o meu fundinho ali do meu personagem. Agora, eu vou jogar esse personagem aqui, essa camada, eu vou colocar ela para o lado, tá? Segurando o Shift para que ele movimente em uma linha reta para a esquerda. E aí, olha só, olha que interessante. Para eu fazer aquele movimento de enlargamento, aquele efeito de enlargamento, eu preciso simplesmente apertar o Ctrl J e um pixel para o lado. Então, eu aperto o Ctrl J para duplicar a camada e movimento essa camada um pixel para o lado, ou para a esquerda ou para a direita. No nosso caso, eu vou movimentar totalmente para a esquerda. Então, ele vai criando uma camada em cima da outra para que no final me gere aquele efeito de enlargamento da imagem. Basicamente isso aqui, ó. Eu fiz várias vezes o seguinte, eu peguei essa imagem e copiei ela muitas vezes para que ela gerasse para mim esse efeito tridimensional de enlargamento. Certo? Vamos ver isso na prática, ó, como que funciona.
Ctrl J, pixel para a esquerda. E aqui é importante que você mantenha, enquanto você faz esse comando de Ctrl J e aperta a tecla direcional para a esquerda para movimentar um pixel para a esquerda, que você mantenha a ferramenta de seleção, aqui Move Tool, ou tecla de atalho V, ativa. Muito bem, fiz uma cópia e apertei a tecla direcional para a esquerda. Ctrl J, tecla direcional para a esquerda. Ctrl J, tecla direcional para a esquerda. Você vai fazer esse movimento repetidas vezes até você ter pelo menos uns 10 a 20 cópias do seu personagem, da camada do seu personagem. Então eu vou fazer isso aqui muito rapidamente só para você acompanhar comigo. Muito bem, fiz 40 cópias. E olha só que curioso, agora eu tenho essas minhas cópias todas aqui, ó, colocadas bonitinhas, uma do ladinho da outra aqui, gerando esse efeito aqui de tridimensionalidade na minha imagem. Mas eu não quero só essa quantidade, eu quero mais. Eu quero que ele gere mais ou menos esse efeito final aqui para mim, ó. Como é que eu faço isso? Bom, basta que eu copie muitas e muitas e muitas vezes esse mesmo processo. Só que ao invés de eu ficar fazendo aqui 1000 vezes Ctrl J, seta para a esquerda, Ctrl J, seta para a esquerda, repetidamente, eu posso simplesmente pegar todas essas cópias que eu acabei de fazer. Então a camada, seleciono a primeira camada de cima, arrasto para baixo, com o Shift selecionado eu clico na camada personagem copy, dou Ctrl E, aperto Ctrl E, e agora todas essas camadas que eu fiz anteriormente, elas se transformaram em uma só. Então basta que eu copie novamente essa camada anterior e na camada de baixo eu arrasto ela para o lado. Ó. E é importante que ela fique não com esse 1 pixel de diferença aqui, ó, porque senão o efeito vai ficar feio. Mas sim que ele se mantenha, ó, exatamente nesse fluxo, ó, que pareça que não tem nenhuma interferência aqui. Ó. Se eu movimento 1 pixel para a esquerda ou para a direita, o efeito já fica estranho, tá vendo? Então, ele tem que ser exatamente nesse ambiente. Ou seja, agora eu vou fazer novamente o mesmo comando, só que com uma união dessas duas camadas anteriores, a partir do Ctrl E, dou um Ctrl J e a camada de baixo, movimento para a direita novamente. Ou para a esquerda, se você preferir. Tá? Então, ó, esse processo ele é totalmente repetitivo e eu vou fazê-lo até lotar a minha tela com essas cópias. Muito bem. Agora, vocês vão notar o seguinte. Eu tenho o meu personagem, a minha camada personagem copy 47. Esse personagem copy 47 nada mais é do que essas cópias todas que eu fiz aqui, ó. Só que eu tenho também o meu personagem normal aqui, que agora ele está por baixo do meu efeito criado, mas eu vou colocar ele por cima desse efeito. E agora eu tenho ele simplesmente solto aqui por cima da minha imagem. O que isso me possibilita? Agora eu consigo criar efeitos de luz e sombra para gerar um realismo ainda maior para esse meu efeito que eu estou fazendo aqui. Então, ó, com essa série de cópias criadas, eu posso colocar ela em Smart Object para que eu não perca o efeito original criado. E agora, presta atenção, eu vou criar uma máscara e eu vou pintar essas partes aqui, ó, de preto, porque eu não quero que essas partes aqui elas apareçam no meu efeito. Então eu vou colocar o meu Flow em 100%, apertando a tecla de atalho 0, e eu vou, com a cor preta, eu vou pintar essa região aqui, ó. Por quê? Porque o preto ele vai esconder o que eu não quero que seja exibido. Essa parte aqui também eu não quero. Pavani, como é que você sabe qual parte que você quer ou não quer? Eu não sei, é uma escolha que eu estou fazendo. Eu não sei. A depender da imagem, algumas partes ficarão e outras sairão. Tá? Então note que aqui, ó, eu quero manter essa parte do meu chapéu aqui, ó, mas não essa parte anterior. Certo? E aqui, ó, eu já tenho praticamente o efeito finalizado. O que me resta fazer agora? Detalhe. São adicionar detalhes a esse efeito. Tá? Então, primeira coisa que eu posso fazer é adicionar uma sombra
Ao invés de adicionar uma sombra, eu vou fazer diferente. Ó. Eu vou rasterizar essa layer e vou gerar um novo objeto inteligente, Smart Object. Vou apertar Ctrl T de tatu ou de teta e vou apertar aqui, ó, botão direito em cima dessa imagem e vou vir em Warp. O Warp, ele vai me gerar esse efeito curvado que eu fiz aqui, ó. Esse efeito curvado. Basta que eu, de novo, Ctrl T, Warp, basta que eu pegue este ponto, esta âncora inferior direita e movimente ela para cima. Só que note o seguinte, a partir do momento que eu faço isso, aqui embaixo fica um pouquinho deformado. Ó. Então eu tenho que ajustar isso aqui à mão. E se você tiver um computador mais fraco, você vai notar que esse processo vai consumir bastante recurso da sua máquina, o que pode deixar o processo todo bastante lento. Tenho aqui agora esse efeito criado, posso fazer com o outro lado aqui, ó, posso jogar esse lado para baixo para gerar um efeito ainda mais interessante. Ou para cima, talvez, para baixo mesmo, pode ser assim mesmo. Ctrl T novamente, Warp. E agora eu vou ajustar esse efeitinho aqui, ó, porque ele saiu de trás do meu dedo, tá vendo? E note como até a minha máquina aqui, que é uma máquina mais potente, com esse efeito, ela vai gerando uma série de bugs e, como se chama, glitches no software. Mas aqui, mais ou menos, ó, tá ok. Ele vai carregar e pronto. Eu tenho aqui o meu efeitinho criado. Posso apertar novamente o Warp e aqui, ó, eu posso gerar. Se eu apertar o Ctrl, segurar o Ctrl e movimentar o meu mouse por cima do Warp, ele me gera outros pontos de ancoragem que eu posso adicionar a essa malha construtiva que o Photoshop gera. Então aqui o que eu fiz foi exatamente isso. Eu fiz uma malha um ponto a mais nesse ambiente aqui, ó, nesse local, para eu poder ajustar o Warp nessa região do chapéu. Aperto o Enter e pronto, ele carregou aqui para mim e agora eu tenho este efeito criado. Olha só que belezinha. Agora, basta que eu adicione detalhes aqui à minha imagem. Ó. Se eu aperto o efeito de curva no menu inferior direito, ele vai me gerar uma curva no qual eu posso clipá-la à camada de baixo. Como é que eu faço isso? Botão direito, Create Clipping Mask ou tecla de atalho Ctrl Alt G de gatinho. E agora eu posso simplesmente, ó, abaixar aqui o meu ponto médio da minha curva para que eu simule uma sombra. Feito isso, venho na máscara da minha sombra, Ctrl I para inverter a minha máscara de branco para preto, porque eu quero pintar a minha máscara à mão. Eu quero pintar, perdão, a minha sombra à mão. Aperto Ctrl+, para ele me dar um zoom de 50%. E agora eu posso simplesmente pintando a minha sombra com um flow de 1%. Eu posso ir pintando a minha sombra aqui, ó, nessa área do tênis, por exemplo. Posso pintar aqui embaixo. Posso gerar essa sombra aqui no tênis, ó, para parecer que ele está mais próximo nessa região. Posso pintar mais ou menos aqui, certo? Aqui assim. Aqui. Posso pintar nessa região aqui, ó. Posso adicionar uma sombra aqui. Aqui também. Aqui. E eu estou simplesmente com a ferramenta Brush pintando aqui essas sombras que eu gostaria que estivessem na minha imagem. Aqui assim. Aqui nessa região também. E aqui, ó, o meu próprio Warp, eu notei que nessa região aqui ele poderia ser um pouquinho mais para cima. Beleza? Olha só, agora eu tenho esse efeito de sombra que gera um realismo muito mais interessante para minha imagem. Posso adicionar aqui também uma Hue and Saturation, ou matiz e saturação.
justamente para trazer mais cor para esse efeito do fundo. Essas faixas, né, como se fosse uma faixa saindo do meu personagem. Posso também adicionar uma curva e gerar um gráfico na minha curva em S, para ele gerar um contraste ainda maior de pretos e brancos, só que eu achei que ficou muito forte, então vou diminuir a opacidade aqui para 26% ou 28%. Posso também gerar um color balance e trazer um pouco mais de azul, acho que ficou demais, né? Vamos pegar os shadows, trazer um pouco mais de azul para os shadows, um pouco mais de ciano para os shadows, ou vermelho, mais ou menos isso, tá? E aí na minha camada personagem, que é esse rapazinho que está aqui por cima, eu posso também gerar aqui uma espécie de sombra. Ó. Posso gerar uma sombra fake através dessa opção. Deixo um contraste maior entre as sombras. Ctrl I para inverter a máscara. Com o meu brush, tecla de atalho B de babaca. Venho aqui, e começo a pintar esses ambientes onde eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de sombra no meu personagem. Como essa imagem aqui, ela tem essa luz incidindo do lado da direita para a esquerda, vai ficar bastante difícil de eu gerar uma sombra aqui que não pareça fake. Então, nesse caso, eu não vou me preocupar com isso. Por isso é muito importante que você escolha uma imagem que esteja com uma luz adequada, tá? E vou também adicionar uma Hue and Saturation, uma camada de ajuste de matiz e saturação no meu personagem aqui. Vou aumentar só um pouquinho a saturação dele, em torno de 10, 15%. E pronto, aqui tá ok. Agora, o meu fundo, ao invés desse cinza mais escuro, eu quero um fundo mais ou menos da cor da pele dele aqui, tá? Esse bege, meio rosado, beleza? Com isso, e agora eu vou construir aqui uma luminância no fundo para gerar um ponto de atenção nesse meu personagem. Tá? Então o que eu fiz foi simplesmente adicionar uma curva e aumentar o ponto mediano dele aqui para cima. Pintei de preto, Ctrl I para inverter aqui a minha máscara. E agora com a minha ferramenta de gradiente ou tecla de atalho G, eu simplesmente aqui no meu tipo de gradiente eu vou escolher o radial, 30% de opacidade, e do centro para fora eu vou clicar, segurar e arrastar nesse ambiente aqui, mais ou menos na cintura do meu personagem. E aqui eu começo a adicionar, vou fazer isso repetidas vezes. Eu começo a adicionar esse efeito luminoso aqui nele. Mais ou menos isso. Vou renomear essa camada para Light, vou criar uma outra curva, renomeá-la para Shadow, vou fazer o mesmo processo, só que adicionando o ponto mediano para baixo, colocando o ponto mediano para baixo. Inverto a minha máscara com Ctrl I, seleciono a minha ferramenta Brush com a tecla de atalho B, Alt, botão direito do mouse, clico, seguro e arrasto para a direita, ele vai me gerar aí um diâmetro de 3000 pixels, e agora com o meu Flow em 10%, eu vou pintar de fora para dentro. Clicando, segurando e arrastando, pintando de fora para dentro. Clicando, segurando e arrastando, pintando de fora para dentro. De fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Para adicionar essa vinheta, para gerar um pouco mais de dimensionalidade e volume na minha imagem. E os volumes e dimensionalidades são características da interação da luz e da sombra em uma superfície. Então, quando eu vejo uma esfera numa superfície luminosa, contra uma luz, eu consigo ver que ela tem uma incidência da luz e a sombra também fazendo parte dessa esfera. E é isso que me traz tridimensionalidade, que faz eu perceber os objetos em um ambiente tridimensional. E aqui, senhores, olha só, temos basicamente o mesmo resultado, aqui um pouco mais saturado e trabalhado, mas aqui temos um resultado muito similar. Eu sempre gosto de, ao invés de manter esse fundo totalmente chapado, com essa cor chapada, ou seja, essa cor sólida, eu gosto de manter um fundo com algum noise, para gerar uma espécie de textura. Então o que eu faço? Eu adiciono um Solid Color,
com o Brightness em 50% para me gerar um Solid Color totalmente cinza. Venho em filtro, ou melhor, antes disso, eu adiciono essa camada para um Smart Object, crio um Smart Object, venho em filtro, Noise, Add Noise, 10% e gero nessa camada, coloco ela em Overlay para que ele retire o cinza da minha imagem e mantenha somente o grão. Esse grãozinho, esse noise que eu acabei de criar. E pronto, nós temos aqui o efeito criado. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Esse efeito ele é bastante legal para você fazer isso até com letras, com flores, com pássaros ou com outros objetos que estejam em movimento. É muito mais interessante do que fazer em objetos parados. Então, esse aqui fica o vídeo de ensinamento desse tipo de efeito para um aluno que me pediu dentro do meu canal, do meu grupo de Telegram. Se você quiser saber mais sobre o Photoshop, se especializar ainda mais nessa área, eu tenho um curso completo, Photoshop do zero ao seu primeiro cliente, onde eu ensino ali as técnicas para você aprender Photoshop do total zero e ir até o avançado para que você melhore, ganhe dinheiro e se especialize nessa área que está muito pujante dentro desse mercado digital e dentro do mercado offline também. Designer sempre vai ter um espaço nas empresas e nos ambientes. Se você já é designer e quer aumentar o seu faturamento, melhorar os seus preços, saber negociar com os seus clientes e, de fato, rodar um negócio na área criativa, eu já tenho uma outra solução para você, que nesse caso é a Paladino, a minha formação para designers e empreendedores. O link também está aqui abaixo na descrição do vídeo, basta você clicar e acessar por lá. Beleza? Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.